Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 16 a 34. O discurso de Paulo em Atenas, e para concluir, uns zombam, outros creem. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo que quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Por esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem de todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nele nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Irmãos, a temática do nosso ano é uma nação de sacerdotes. E esse tema tem a ver com o texto da palavra de Deus, que diz que nós fomos feitos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É muito interessante como esse texto da palavra de Deus, que embasa a temática do nosso ano, nos apresenta como uma nação de sacerdotes, como um povo que se identifica com Deus, que é o Senhor desse povo. Uma nação de sacerdotes é um povo que pertence a Deus, que tem o propósito de fazer discípulos, de anunciar as verdades daquele que nos chamou das trevas, do tempo quando nós não conhecíamos a Deus, quando Deus era aquele desconhecido, criador dos céus e da terra. Nas palavras de Jesus, uma nação de sacerdotes é chamada para fazer discípulos de Jesus. E eu consigo enxergar esta temática nesta interação do apóstolo Paulo com os filósofos gregos. É muito interessante como aqui nós percebemos alguém que sabe que é povo de Deus,
que sabe também que, como povo de Deus, tem uma missão. Que missão seria essa? Senão apresentar o Deus desconhecido àqueles que têm vivido à margem do Deus Criador. É muito interessante, porque este texto está inserido num contexto quando Paulo, por ocasião da sua segunda viagem missionária, então isso significa dizer que Paulo estava na companhia de Silas e Timóteo, e eles haviam plantado uma igreja na cidade de Tessalônica. E ali nasceu a igreja, veio também a perseguição dos judeus que se levantaram contra eles. E então, por causa dos judeus, Paulo, Silas e Timóteo tiveram que sair fugidos de Tessalônica, e eles então se encaminharam para Bereia. E quando chegaram em Bereia, os três que sabiam que eram pertencentes do povo de Deus e sabia qual era a sua missão, plantaram uma igreja também em Bereia. Mas também em Bereia veio a perseguição sobre eles, e eles então foram obrigados a sair dali, os três. E é este o contexto apresentado quando Paulo vai adiante deles. E quando nós lemos, enquanto Paulo os esperava, aqui o contexto é que Paulo estava em Atenas esperando Silas e Timóteo, que estava vindo depois deles. Então Paulo chega em Atenas, e o texto começa dizendo que o seu coração se revoltava em face da idolatria daquelas pessoas, que eram religiosas, que conheciam muitos deuses, por assim dizer, muitos ídolos, mas que apesar de serem religiosas, que apesar de cultuarem muitas divindades, não cultuavam o Deus que até aquele momento era um Deus desconhecido. Atenas era uma cidade muito importante no seu tempo. É verdade que muito menos daquilo que fora um dia nos tempos de Sócrates, Aristóteles, Platão, Péricles, mas ainda assim era uma sociedade conhecida pela sua erudição, por sua afinidade com a filosofia grega por um todo. Era conhecida como o berço da filosofia e das artes. Os gregos também eram conhecidos por serem um povo politeísta. Quando nós olhamos para a mitologia grega, nós conseguimos perceber isso claramente. Todo um panteão de divindades, e cada uma governava determinada área da existência humana. Os gregos criam em todas estas coisas. Havia quem dissesse, historiadores diziam que por causa dessa compreensão politeísta, os gregos construíam tantos deuses com suas próprias mãos, que chegavam a afirmar que em Atenas haviam mais deuses do que homens, porque a cada esquina, a cada praça, em cada canto da cidade, havia um monumento a alguma divindade. No entanto, apesar de ser ali o núcleo do conhecimento do seu tempo, Atenas estava mergulhada na mais profunda trevas da idolatria. Atenas estava repleta de inúmeros monumentos erguidos para adoração de divindades as mais diversas. E quando Paulo se depara com aquela situação, ele fica profundamente incomodado. Como pode um povo tão religioso, que se preocupa tanto com os deuses, não conhecer o Deus criador de todas as coisas? É por isso que eu disse que os historiadores, eles chegam a afirmar que haviam mais deuses do que homens, porque tudo aquilo que era possível a mente pensar e o artífice produzir, eles produziam e cultuavam. Os homens tinham uma preocupação muito profunda em não desagradar nenhum dos deuses. É muito interessante, irmãos, e nós percebemos isso. Os gregos, todos os gregos, de uma forma geral, independente da linha filosófica que seguiam, eles tinham uma compreensão muito estranha na sua relação com as divindades. Eles criam em muitos deuses, e esses deuses eram profundamente cruéis. Isso se reflete até, como eu disse, na mitologia grega, onde existe um panteão de deuses, onde existe ali a figura dos Zeus, que é o deus maior na hierarquia da mitologia grega. Ele então seria o criador da humanidade. E para que o seu poder e a sua eternidade se mantivesse, ele requeria a adoração dos seres humanos.
E todas as vezes que os seres humanos deixavam de adorar a Zeus, ele punia-os com extrema força. E por isso os gregos temiam com muito medo a ação dos deuses. O texto vai nos dizer que quando Paulo chega ali, ele não apenas ficou incomodado. Paulo não apenas ficou perplexo por ver essa idolatria. Em cada canto da cidade, um poste ídolo, um monumento que era cultuado. Paulo tomou uma decisão de fazer alguma coisa por aqueles que não conheciam o Deus verdadeiro. Por isso, nessa noite, eu gostaria de chamar a sua atenção para que pudéssemos refletir um pouco a respeito do Deus desconhecido. O Deus que muitas pessoas não conhecem. E perceber, irmãos, como esta história tem muito a ver com a temática do nosso ano. E como essa interação de Paulo com os filósofos gregos diz muito respeito aos dias que nós vivemos. Assim como Paulo estava inserido num contexto, o contexto de Atenas, onde haviam muitas divindades, nós também vivemos dias onde as pessoas estão construindo para si vários deuses. E eu não me refiro apenas às imagens de escultura, mas a todas as coisas, pessoas, lugares, circunstâncias que são colocadas no lugar que deve ser ocupado apenas por Deus. A idolatria é algo presente nas nossas vidas e a nossa geração não é diferente. Vivemos num contexto onde se fala muito a respeito de religião, mas pouco se sabe do Deus que criou todas as coisas. Vivemos dias onde muito se fala a respeito de Deus, mas pouco se conhece a respeito do Deus das Escrituras. Por isso, irmãos, nós vivemos uma circunstância muito parecida com aquela que Paulo viveu. Muitas pessoas não conhecem o Deus verdadeiro, que Paulo conhecia, que Silas conhecia, que Timóteo conhecia, que nós conhecemos. Então não basta apenas constatar a realidade destas pessoas, é necessário que nós tomemos uma posição diante disso, e é essa a minha esperança nessa noite. Então volte-se ao texto, perceba como nos versos 17 e 18, nos são apresentados duas linhas filosóficas diferentes, os epicureus e os estoicos. Esses eram dois grupos que seguiam cosmovisões muito diferentes, eram muito religiosos, cultuavam a muitos deuses, mas não conheciam o Deus das Escrituras. Então, quando Paulo procura o lugar de culto, uma sinagoga, e na sinagoga adorava-se ao Deus das Escrituras, cristãos, judeus piedosos, e Paulo não se conteve em ficar apenas num ambiente controlado. O texto diz que Paulo se viu obrigado, por assim dizer, a ir até onde as pessoas que não conheciam Deus estavam. Isso nos traz à mente, irmãos, a nossa responsabilidade como igreja. Embora seja muito bom nós ficarmos entre essas quatro paredes, desfrutarmos da comunhão da igreja, sermos alimentados por esta palavra, como Paulo fazia no contexto da sinagoga, das igrejas que plantou, é necessário que nós também olhemos da porta para fora. É necessário que nós também percebamos que à nossa volta existem pessoas que, embora sejam religiosas como eram os gregos, de fato não conhecem o Deus das Escrituras. E nós precisamos não apenas constatar estatisticamente a quantidade de pessoas que vivem assim. É necessário que nós tomemos uma decisão. É necessário que nós estejamos dispostos a sair das quatro paredes e anunciar o Deus desconhecido a estas pessoas. O texto nos diz que então Paulo, depois de ter decidido isso, ele vai para onde estão os perdidos. Ele vai para onde as pessoas que não conheciam o Deus das Escrituras estavam. E ali no meio deles, Paulo começa a anunciar Jesus Cristo ressurreto. E aquilo era um tremendo escândalo. Alguns chegaram a dizer que Paulo era um tagarela, porque fala demais. Ele está falando de coisas que nós não compreendemos. Ele está falando a respeito de ressurreição. E os gregos, em ambas as linhas filosóficas, não acreditavam nessas coisas.
eram fatalistas, os outros pensavam que a existência humana se resumia ao suprimento das nossas necessidades aqui. Então, não havia esperança no pós-morte, na vida depois da vida. Então, Paulo é levado ao Areópago, um lugar onde aconteciam as conversações especiais. Nesse lugar se ajuntavam filósofos de todas as linhas gregas, se juntavam pessoas desejosas de ouvir os seus filósofos prediletos, assim como se juntavam muitos curiosos, só para saber qual era o babado do momento. E o texto nos diz isso. Algumas pessoas iam para ali apenas para saber o que estava acontecendo. Quer por um motivo ou outro, Paulo agora está no Areópago. Paulo está diante das mentes brilhantes da grande cidade de Atenas, dos eruditos do seu tempo, e ele tem a oportunidade de contender, de conversar, de debater com epicureus e com estoicos. E é muito interessante o desfecho dessa história, mas para a gente compreenda o grande desafio de Paulo, é necessário que nós compreendamos um pouco quem são os epicureus. Que história é essa de estoicos? Por que o desafio de Paulo parece ser muito grande, como eu estou destacando aqui? E por que eu estou focando nisso? Porque sabe, irmãos, muitas vezes nós usamos como desculpa para não evangelizarmos a pós-modernidade. O fato de que as pessoas não estão dispostas a ouvir a mensagem do evangelho. O fato de que existem muitas mentes brilhantes que são ateias, pessoas que não acreditam em Deus nenhum, e nós nos escondemos atrás dessas dificuldades como se elas fossem justificativas plausíveis para nos manter dentro das quatro paredes. Então eu quero destacar o desafio que está diante do apóstolo Paulo, para que nós possamos de uma vez por todas não usar as dificuldades do nosso tempo para não evangelizarmos, para não fazermos discípulos. Então o texto nos apresenta dois públicos distintos, além dos curiosos. O primeiro deles eram os epicureus. De um lado, contendiam com Paulo as pessoas que seguiam a linha filosófica intitulada de epicureus. Os epicureus eram adeptos da cosmovisão, do pensamento de um filósofo que veio antes dele, que chamava Epicuro. Ele viveu por volta do século 341 a 270 a.C. Ele defendia que a vida se resumia na satisfação dos desejos. Então, para os epicureus, toda a existência humana, a vida era possível de ser vivida e ela se resumia no aqui e no agora. É daí que vem imagens ou pensamentos do tipo: comamos e bebamos, porque é certo que um dia nós morreremos. Para os epicureus, a vida é vivida no momento presente, sem pensar nas consequências para depois da morte. Para esses pensadores, para os epicureus, não existe céu, não existe inferno. Tudo tem que ser resumido àquilo que pode ser vivido no presente. E pense comigo, irmãos, se não existe céu, se não existe inferno, também não há esperança numa bem-aventurança transcendente, que vá além da nossa jornada entre o berço e o cemitério. E quando nós olhamos para este cenário, de pessoas que vivem sem pensar no amanhã, vivem de forma inconsequente, desperdiçando a sua saúde, o tempo que lhes resta nesse mundo, sem qualquer constrangimento, nós olhamos para os nossos dias e percebemos que nós também vivemos numa sociedade de pessoas que só pensam no aqui e no agora, que estão investindo todos os seus recursos financeiros, toda a sua saúde na realização dos prazeres desse mundo. Existem muitas pessoas que estão hoje vivendo como os epicureus da Grécia Antiga. Essas pessoas não se preocupam com a sua alma, não se preocupam com o fato de que um dia haverão de prestar contas a Deus, e por isso
se sentem tão bem a se entregar para os prazeres desse mundo. É o tipo de pessoa que vive como se nunca fosse morrer. E, infelizmente, morrem sem nunca ter de fato vivido. E eu fico pensando, meus irmãos, que já que nós estamos diante de um cenário como esse, qual tem sido a nossa reação aos epicureus dos nossos dias? Como nós temos reagido à multidão de pessoas que estão vivendo de forma dissoluta, ou aqui e agora, desperdiçando a sua vida e a sua saúde, sem esperança na vida por vir, que não tem esperança no futuro, que não sabe o que vai acontecer depois que fecharem os olhos desse mundo. Esse era o desafio do apóstolo Paulo, ao tratar daqueles filósofos epicureus. Esse é o desafio da igreja moderna, em tratar pessoas que não estão preocupadas com o dia que haverão de prestar contas de sua vida ao Deus que é misericordioso, mas também é justo. Paulo decidiu ir ao encontro dessas pessoas. Paulo decidiu mostrar a elas o Deus que elas não conheciam. Como nós temos reagido a estas pessoas? Em segundo lugar, o texto nos apresenta uma segunda dificuldade. Se por um lado haviam aqueles que se preocupavam apenas com aqui e agora, na satisfação dos seus desejos, que eram os epicureus, haviam também os estoicos, que por outro lado eram fatalistas. No pensamento estoico, tudo já está pré-determinado e não há nada que possa ser feito para mudar. Então, vive-se como você é. No pensamento estoico, pau que nasce torto, morre torto. Para o pensamento que nasceu em Zenão de Cício, o estoicismo nasceu em Zenão, lá por volta do 3º século antes de Cristo, tudo já está pré-determinado. Não existe possibilidade de mudança, nada pode ser transformado. Então, a ideia é viver como nós somos, é aproveitar a vida como nós fomos criados. Eles são naturalmente incrédulos, eles produzem aquilo que podem trazer felicidade ao seu coração, tendo como base a sua autossuficiência. Para eles, o que não se pode controlar naturalmente, não pode ser mudado. A ideia é, aquilo que nasceu assim, vai um dia morrer assim. Quando nós olhamos para pensamentos como esse, nós somos expostos a uma realidade de desventurança muito grande, de desesperança muito grande. Se não existe a possibilidade de transformação, se não existe a possibilidade de sermos moldados, mudados e transformados, não existe esperança de uma vida melhor. Não existe esperança de perdão, não existe esperança de transformação. Quem vive a sua autossuficiência nunca reconhecerá a sua dependência de Deus. Alguém que se vê como um ser autônomo, como um ser que é desse jeito e não pode ser mudado, nunca verá no Deus das Escrituras a possibilidade de mudança da sua vida. Pessoas que não acreditam que é possível que a sua vida seja transformada, que não há perdão da parte de Deus para as suas falhas, e que por isso não há esperança na vida. Eles não acreditam na vida depois da morte. E sabe, irmãos, mudar é um movimento difícil. Mudar muitas vezes causa dores, desconforto. Todas as vezes que nós somos expostos a determinadas mudanças, nós sofremos. E até que o nosso coração esteja alinhado, até que essa mudança se torne um hábito, certamente nós sofreremos. Mas muitas mudanças não são apenas boas, possíveis. Algumas são necessárias. Deus pode mudar a realidade da nossa vida. Se nós nascemos tortos como nascemos, em pecado me concebeu e em pecado eu nasci, Deus pode transformar a nossa vida. Nós não somos como os estoicos, que acreditavam no fato de que não é possível haver transformação. Nós cremos num Deus que pode transformar a realidade da nossa vida, que pode mudar a nossa história, assim como um dia mudou. E nós cremos que esse Deus pode mudar a vida destas pessoas.
que Deus pode converter o coração mais endurecido, que Deus pode perdoar o pecado mais vil. E é muito interessante como Paulo aqui faz menção de Deus não ter levado em conta os pecados anteriores. E talvez você fique pensando, o que Paulo quis dizer com isso? Deus deixou passar impune os pecados? A ideia, meus irmãos, é que Deus não puniu as pessoas, Deus não exigiu o preço do pecado até que Cristo fosse levantado no madeiro. E então todos os pecados daqueles que vieram antes de Cristo tiveram os seus pecados remidos na cruz. É isso que Paulo quer dizer, que Deus não levou em conta o pecado no tempo da ignorância, mas em Cristo Jesus todo o nosso pecado foi sepultado e foi colocado nos ombros de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus pode mudar a realidade da nossa vida. E então, na sequência, nós somos expostos ao posicionamento de Paulo. Paulo, então, diante da crença helênica de muitos deuses, que acreditavam que os deuses eram vingativos, que se eles não adorassem cada possibilidade de Deus, eles poderiam, em se esquecendo de alguns, serem punidos. Paulo aproveita aquele contexto e justamente aponta para um altar que fora edificado para um Deus que eles não conheciam. Nos chama a atenção o fato de Paulo ter se utilizado desta situação, ter se colocado diante do Areópago e ter anunciado a mensagem do Deus que os atenienses não conheciam. Eles demonstravam que eram de fato religiosos. Eles adoravam muitos ídolos no lugar do único Deus, Criador de todas as coisas. Mas ao mesmo tempo, eles demonstravam não conhecer o Deus das Escrituras. Eles eram autossuficientes, fatalistas, amantes dos prazeres, viviam de forma inconsequente, não tinham esperanças para o futuro e não tinham qualquer preocupação com o destino de sua alma. Esta é a realidade nos nossos dias. As pessoas estão perdidas sem se dar conta disso. Vivem como se nunca fossem morrer e sem Deus morrem sem nunca de fato terem vivido. E diante dessa situação, Paulo apresenta o Deus que para eles era desconhecido. E o texto termina, irmãos, com uma belíssima informação nos versos 32 a 34. Ao anunciar a palavra de Deus num mundo materialista, num mundo cético, muitas pessoas vão zombar de nós. Muitas pessoas vão virar as costas. Muitas pessoas não desejarão mais nos ouvir. Disseram para Paulo, pare de falar, em outro momento nós te ouviremos. Mas sabe, irmãos, se o texto terminasse aqui, ficaríamos com a impressão que todo o esforço de Paulo teria sido em vão. Mas o texto continua dizendo que embora muitos tivessem zombado de Paulo, alguns creram no Evangelho. Embora muitos tivessem voltado para casa com o coração endurecido, alguns voltaram para casa conhecendo o Deus das Escrituras. E para estes, Deus não era mais um desconhecido. Eu quero terminar a nossa exposição dessa noite, chamando a sua atenção para duas perguntas, que são, na verdade, duas aplicações possíveis aqui. A primeira delas é se nós de fato conhecemos o Deus de Paulo. Se nós de fato temos compreensão de que em Deus nós encontramos esperança para as nossas vidas. Se de fato nós conhecemos o Deus das Escrituras e não somos como os atenienses da Grécia Antiga. Se de fato nós estamos preocupados, porque se conhecemos a Deus, nós precisamos estar preocupados com aqueles que não conhecem a Deus. Porque sabe, um dia todos nós haveremos de prestar contas da nossa vida. Nós precisamos conhecer o Deus das Escrituras e em conhecendo-o, anunciá-lo. Nós precisamos conhecer o Deus das Escrituras e em conhecendo-o, fazer discípulos, onde quer que nós estejamos. Paulo estava em Atenas, uma cidade conhecida pela sua erudição,
por uma filosofia cética, apesar de religiosa, e ainda assim, naquele lugar hostil ao Evangelho, Paulo fez mais discípulos de Jesus. Em segundo lugar, será, meus irmãos, que nós temos sido incomodados com os epicureus, com os estoicos dos nossos dias, com as pessoas que estão vivendo sem considerar o fato de que um dia haverão de se apresentar diante do Senhor? Como nós temos nos portado com a multidão de pessoas que estão vivendo, na verdade sobrevivendo, sem nunca terem experimentado a vida que nos é oferecida na palavra de Deus em Cristo Jesus. Que Deus nos traga esta reflexão ao coração e nos faça pensar a respeito da importância de reconhecermos que nós pertencemos a uma nação de sacerdotes, a um povo que foi chamado, separado, escolhido, santificado para anunciar Jesus Cristo ressurreto. Nós precisamos ter claro no nosso coração a ideia de que uma vez lançada, que todo o nosso trabalho em Cristo não é vão, que a palavra de Deus lançada, em algum momento, há de produzir os seus frutos. Muita idolatria, não é mesmo? Muitas pessoas vivendo à margem do Deus das Escrituras. Como nós temos reagido a isso? É o questionamento que eu faço aos irmãos com base nesta história de Paulo com os gregos em Atenas. Que Deus nos ajude a sermos de fato uma nação de sacerdotes, um povo que se incomoda com aqueles que estão longe de Deus, apesar de toda a religiosidade. Como você tem reagido a isso? É a pergunta que eu faço e com ela eu me despeço dos irmãos. Quero convidar você a fechar os seus olhos, colocar a sua vida diante de Deus. Você conhece a Jesus? Você teve um encontro pessoal com Jesus? Você sente que a sua vida foi transformada por Jesus? Então Jesus nessa noite está te chamando para fazer outros discípulos. Jesus está te chamando para ser como Paulo, apresentar o Deus que para muitas pessoas é um desconhecido. E Deus tem te chamado para fazer isso onde Ele te colocou, no seu trabalho, na sua escola, com seus amigos. Deus tem te chamado a ter uma experiência profunda com Ele.